Cumpre informar aos queridos companheiros que teremos até às 10 horas a palestra do nosso querido Simão Pedro. Após isso, um intervalo de meia hora, retornaremos às 10h30 para a continuidade da exposição. E nos minutos finais, nós teremos a oportunidade de respostas às perguntas que vierem a ser formuladas por escrito através das anotações que serão feitas através também dos companheiros que estarão disponíveis para recepção, entrega dos papéis, recepção das perguntas. Então, o nosso querido palestrante, Simão Pedro, estará respondendo aquelas perguntas pertinentes ao tema aqui exposto. Simão Pedro de Lima é graduado em Administração e História, com mestrado em Educação, Ensino Superior e com especialização em Gestão Empresarial, História Moderna e Economia Contemporânea. Professor universitário e consultor administrativo nos segmentos educacional e do agronegócio. Conferencista espírita, membro do Conselho Espírita Municipal e presidente da Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. É com muita alegria que convidamos o nosso querido palestrante para o início do seu trabalho. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. Eu agradeço o convite, que me foi feito pela Federação Espírita do Estado de Goiás para estar aqui de novo. Eu acho que os últimos 2 anos eu não os cansei suficientemente, então me chamaram mais uma vez para terminar esse cansaço. E me disseram que eu ficasse à vontade, então eu creio que até lá pelas 6 horas da tarde a gente termine a primeira parte da nossa conversa, que eu espero que esse tempo todo transcorra como se fossem 2 horas. E o tema que nos pediram para conversarmos é sobre uma profecia do profeta Joel, que, aliás, no saguão tem uma exposição ali dos profetas, de Aleijadinho, e um deles é o profeta Joel, que está lá também representado. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Antes de falarmos desse tema, para não fugir muito ao que eu sempre fiz aqui das outras vezes, vamos ouvir uma música. Não que eu goste tanto assim de música, não é isso. Vamos ouvir uma música que também é da mesma autoria do ano passado, quando nós trouxemos aqui uma música chamada Luzes da Luz, do Gladstone, que era cantada por Tim e Vanessa. Vamos ouvi-la agora, essa música chamada Médium. Se
o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Bom, a letra está nos colocando aqui a importância da mediunidade. Fato inexorável, necessário, e ali diz o autor, o Gladstone, que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Porque é a inexorabilidade, a necessidade dessa faculdade que diz lá na letra, não mais oculta, se manifesta. E se manifestou desde todos os tempos. Se nós olharmos na própria estrutura da letra, vemos ali ele citando desde Moisés com o seu cajado, abrindo as águas lá do Mar Vermelho, que naquela época não precisava de outorga e nada para poder movimentar essas águas, que hoje seria difícil ele fazer isso, mas o cajado ele fez isso. Tirou água de pedra, fincando o seu cajado também. Fala ali do manto de Elias, a sua proteção, a força que ele lhe deu. Fala da escada de Jacó, o sonho que teve Jacó, que viu a escada ligando o céu e a terra, e anjos subindo e descendo por essa escada. O fenômeno mediúnico, ele sempre esteve presente. Antes mesmo de Moisés, quando Abraão encontra-se com os anjos do Senhor, os anjos de El, e ali conversa com eles, materializados, recebe-os na sua tenda, oferece alimentos. Vemos a epifania, o contato direto da divindade, ali naquela época entendida como sendo Deus, quando falava com Noé, para que pudesse construir a sua arca, quando falou com Moisés, através da sarça ardente. A epifania era algo presente, era algo constante na vida daquelas pessoas. Nós temos fenômenos de voz direta, como vemos no Novo Testamento, dizendo quando, entre aspas, do batismo de Jesus por João,
Eis aí meu filho amado, ouvi-o, uma voz direta que todos o escutaram. Temos um fenômeno de uma pneumatografia no livro de Daniel, quando Daniel com o rei Baltazar, ali aparece um dedo e a mão escrevendo na parede, e todos viram a cena. Tivemos várias manifestações mediúnicas, e uma delas, inclusive, uma materialização de um anjo que lutou uma noite inteira com Jacó, justamente após o sonho. E depois dessa luta, Jacó passou a ser chamado de Israel, Deus forte, porque ele lutou fortemente durante a noite toda com esse anjo, e aí depois no outro dia recebeu um novo nome, Israel. Então nós vemos que a história bíblica, ela está salpicada de fenômenos mediúnicos, e tão constantes, tão comuns, e de certa forma tão usual ou usuais, esses fenômenos receberam uma proibição. Principalmente quando nós, os espíritas, vamos falar sobre a mediunidade com não espíritas, alguns optam em nos dizer, mas vocês fazem coisas erradas, porque há uma proibição bíblica para o exercício da mediunidade. Tem alguns, obviamente lá em Minas, que diz assim para a gente, você fica mexendo com esses trens, e fala, esses trens não dão certo. Aliás, lá em Minas não é bem trens, né? É sempre trem, porque trem lá não tem plural, não. É mexendo com esses trem. Então fala, não mexe com esses trem não, porque é proibido. E de certa forma eles não estão errados. Realmente há 3 proibições com relação a esse ato, a esse fato. Nós temos uma proibição no Levítico, no livro Levítico, no capítulo 19, temos uma proibição no mesmo livro Levítico, no capítulo 20, temos uma proibição no Deuteronômio, no capítulo 18. Então há sim uma proibição com relação ao ato, mas que nós precisamos analisar essas proibições para entendermos o que de fato estava sendo proibido. Nós vemos lá no Levítico, em especial no capítulo 20, dizendo, não se ache no meio de ti quem faça, desculpe, esse é o Deuteronômio 18, o Levítico 20 diz, ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Então lá está proibindo, evocador de mortos. No Deuteronômio 18, nós temos então a passagem que diz, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem se dê aos algouros, à magia, ao feiticismo e à evocação de mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Então nós vemos que realmente há uma proibição. Livro Levítico e livro Deuteronômio. Mas entre esses 2 livros, tem um terceiro livro. O Pentateuco, o mosaico, ele é composto pelo Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros. O Levítico proíbe, o Deuteronômio proíbe, mas o livro Números tem uma passagem muito interessante, que está lá no capítulo 11 desse livro Números, que fala de 2 pessoas, Eudade e Medade. Diz nesse capítulo 11 que Moisés escolheu 70 anciãos para que pudessem receber o Espírito de Deus e ali, na tenda, profetizariam. A ideia da proibição da evocação de mortos é porque tudo naquela época era circunscrito a uma ideia de profecias. As pessoas buscavam os videntes, aqueles hoje chamamos então os precognições, né, as precognições, chamavam os videntes para que pudessem prever, para que pudessem antever o futuro. E essas predições muitas vezes eram feitas